A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Até os Confins da Terra, Missões, e hoje nós estamos com a lição de número 5, que é uma perspectiva pentecostal de missões, leitura bíblica em classe, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 8, depois pulamos do versículo 14 ao versículo 18. Qual a diferença entre ser cristão, protestante e evangélico? O que é mais importante? A formação ou ser cheio do Espírito Santo para ser enviado para a obra missionária? Qual foi uma das causas da igreja missionária em Atos dos Apóstolos? Será que existe diferença entre missões e missões pentecostais? Nós vamos entender isso nesta aula. Na Bíblia fala sobre missão. Historicamente, os estudiosos foram nomeando esses tipos de missões, com Pentecostes ou missão sem Pentecostes. Então, na Bíblia não existe o termo missões pentecostais, mas os estudiosos, falando sobre missão, nomeou esses tipos, essas nomenclaturas sobre missões pentecostais e missões não pentecostais. Tópico de número 1, uma perspectiva pentecostal de missões. Subtópico de número 1, somos evangélicos. Quando surgem os evangélicos? Os evangélicos, eles surgem depois da reforma, porque até a reforma o termo evangélico não existia. Ele foi cunhado pela reforma protestante. Quem são os evangélicos? São aqueles que seguem unicamente e entendem que o evangelho é a base da sua fé. Para eles, a base da fé é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho é um só, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas escrito com óticas diferentes, escrito por evangelista Marcos, pelo evangelista Mateus, pelo evangelista Lucas e pelo evangelista João. Então o evangelho é um só, o evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os evangélicos, eles seguem unicamente e entendem que o evangelho é as boas novas, são as notícias de salvação. E o que acontece aqui? Eles não negam o restante da Bíblia ou as outras doutrinas bíblicas, mas eles tentam viver com o evangelho sendo sua base, entende? Então, daí vem o termo evangélico. Agora é o seguinte, todo cristão é evangélico? Não, mas o contrário é verdadeiro. Todo cristão é evangélico, mas nem todo evangélico é cristão. Não. O que acontece aqui? Ou seja, todo cristão é evangélico. Agora vem outra coisa, nem todo cristão é protestante, mas todo protestante é cristão. Por quê? Qual a diferença entre cristão, protestante e evangélico? Cristão é todo aquele que segue, tem o segmento de seguir a Cristo, seguir o Cristo. Então esse é o cristão, aquele que segue o Cristo. Protestante são aqueles que são oriundos da reforma protestante, aqueles que protestam contra o pecado. Esses são os reformadores, reforma protestante. E os evangélicos são aqueles que têm como base de vida o evangelho. Um antropólogo famoso diz o seguinte, que a diferença entre protestante e evangélico é que os protestantes são a classe elitizada e os evangélicos são a classe menos elitizada. E o segundo um antropólogo, não é a minha opinião, é a opinião de um antropólogo famoso. Então, os protestantes, para ele, é uma classe mais elitizada, entende? Deu para entender? Então, os evangélicos são uma classe menos elitizada para esse antropólogo. Segundo esse antropólogo, é o grifo dele. Os evangélicos têm como base de vida a vida de Cristo. O evangelho é a base da sua vida e da sua existência. Ou seja, o evangélico, eles creem no evangelho de Cristo, eles tentam viver o mais próximo a ele, tentando seguir os conselhos, do Senhor Jesus através do evangelho, ser exemplo, ali a questão da palavra, do Sermão do Monte, tentar cumprir, de certa forma, o que Jesus disse e o que Paulo diz, olha, seres imitadores de Cristo como eu sou. Então, o propósito de ser evangélico é imitar Cristo, é chegar o mais perto de ser igual a Cristo, andar como Cristo andou aqui na terra. Subtópico 2 do tópico 1, somos pentecostais. Precisamos entender e diferenciar aqui o seguinte, pentecostalismo dos históricos. O que acontece? Os históricos, eles são oriundos da reforma protestante, que foi ali em 31 de outubro de 1517. Quem são esses históricos? Quem são esses oriundos da reforma protestante? Os presbiterianos, os batistas,
né? Aí vem o que? Os luteranos, os anglicanos, os puritanos. Então eles são oriundos da Reforma Protestante e oriundos de igrejas históricas. Os congregacionais e os pentecostais, eles chegam com força no Brasil no século XX, com a Igreja Congregação Cristã no Brasil e depois com as Assembleias de Deus no Brasil. Hoje, a Assembleia de Deus é o maior movimento pentecostal do Brasil e do mundo. Qual a marca do pentecostalismo? A marca do pentecostalismo é a evidência em falar outras línguas. Precisamos entender que se a marca do pentecostalismo é falar em outras línguas, o movimento ele cresce e ganha uma proporção no século XX. Quer dizer que antes do século XX não tinha missões. Então, o que acontece? Missões evangélicas pentecostais surgem no século de número 20. Então, esse movimento pentecostal, esse movimento do pentecostalismo, que é a evidência de falar em outras línguas, surge no século XX com as Assembleias de Deus. E hoje nós somos o maior movimento pentecostal do Brasil e do mundo. Então, desde a igreja primitiva até o século XX, a igreja sempre foi envolvida na obra missionária. O termo missões pentecostais não é bíblico, foi cunhado pelas igrejas pentecostais. Por quê? Porque missões já existia, pois homens que não falavam línguas estranhas deixaram suas profissões, deixaram de ser médicos, advogados, engenheiros, partiram para países longínquos. Muitos europeus que viviam no luxo, tinham uma vida tranquila, abandonaram tudo, sua zona de conforto e foram para a Índia, China, África, anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, subtópico 3, contribuições pentecostais às missões. Pelas igrejas históricas serem intelectualizadas, eles têm um método, uma forma. Eles são mais disciplinados para enviar um candidato à obra missionária. O pentecostalismo não. O pentecostalismo é menos forma e mais ação. Ganhamos mais no campo por não ter tanta forma. É voltado mais pela emoção, é voltado pela experiência com Cristo e o batismo com o Espírito Santo. No pentecostalismo, não temos o costume de mandar o candidato a um centro teológico para ele estudar missões e ele se formar. Hoje em dia que as coisas estão mudando em nosso meio, graças a Deus. Como o apóstolo São Pedro diz, crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então não podemos andar com a perna só, precisamos andar com as duas pernas, a graça e o conhecimento. Então o pentecostalismo cresceu, graças a Deus, mas também precisamos entender que precisamos nos preparar, porque o Espírito Santo ele capacita, ele prepara e ele envia. Então que nós peçamos ao Espírito Santo para nos batizar, para nos capacitar e nos preparar para a obra que ele tem nos proporcionado a fazer, né? Todos nós somos o preso do Senhor e nenhum de nós estará aqui por acaso. Nós não somos obra do acaso. Nós estamos aqui com um propósito maior, glorificar o nome do Senhor, propósito que nós fomos chamados, mas recebereis poder do alto e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, o batismo com o Espírito Santo é para que venhamos a estar pregando o Evangelho a toda criatura e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, o pentecostalismo é mais ação e menos forma, né? Hoje em dia as coisas estão mudando, graças a Deus. Antigamente era menos forma e mais ação, sangue na veia, sangue no olho. Essa é a diferença entre a igreja histórica e o pentecostalismo. Existem muitas igrejas históricas que não acreditam na evidência do falar em línguas. Elas se preocupam com a forma. A questão não é certo ou errado. A questão seguinte é quando injeçamos a ação do Espírito Santo de Deus. Deus trabalha na sua multiforme sabedoria. O problema é que quando eu ingesso, eu estou limitando o seu agir, limitando o agir de Deus. Deus usa quem Ele quer. Para Deus te usar, você precisa estar disposto. Então, se você está disposto, Deus vai te usar. Se você está disposto a servir, se você está disposto a ser enviado. Por isso que o pentecostalismo cresceu, porque é menos forma e mais ação, mais prática. É envio, é você ir com sangue no olho, é você pedir ao Santo Espírito para te batizar, para te encher, para te enviar, para você pregar o Evangelho, fazer a obra do Senhor e o nome do Senhor se glorificar. Então, Evangelho pentecostal, mais ação, menos forma. A igreja histórica, mais forma e menos ação. Tópico de número 2, a obra missionária. Depois de Pentecostes, subtópico 1, a causa da obra missionária da primeira igreja. Depois de Pentecostes,
e depois de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce e se manifesta naquele lugar, trazendo 17 tipos de línguas, o que acontece? Qual é a causa? Antes de Deus enviar a igreja para ir pregar o evangelho, para fazer a obra, primeiramente Deus envia o seu Espírito Santo para as pessoas. A igreja faz missões porque recebe o Espírito Santo. É impossível eu mandar alguém e essa pessoa não receber o Espírito Santo. É necessário ter essa experiência com o Todo-Poderoso, um coração inflamado pelo Espírito Santo de Deus. Se formos por questão de entendimento racional e não for movido pelo Espírito Santo, tem uma grande chance de dar errado. Se formos sem um coração inflamado e por questão de razão, sem o Espírito Santo de Deus, sem a graça, se formos por questão só de entendimento racional, sem o Espírito Santo, o que é que acontece? Tem um risco de dar errado. Então precisamos ter um coração cheio do Espírito Santo para que venhamos a estar sendo movido por ele e precisamos o quê? Receber o Espírito Santo. A igreja primitiva, ela fazia missões. Por quê? Porque ela recebeu o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você não é batizado com o Espírito Santo, que o Espírito Santo te batize, que você fale em novas línguas e que você faça o ID do Senhor, que você seja cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo te capacite, te batize e que você fale em novas línguas em nome de Jesus. Precisamos receber, precisamos ter um coração inflamado pelo Espírito Santo de Deus. John Piper dizia, antes de enviar é necessário receber. Então, antes de você ser enviado para alguma coisa, você precisa receber o Espírito Santo de Deus. Subtópico 2 do tópico 2. A expansão missionária da primeira igreja. Depois de ser impactada pelo Espírito Santo, agora a igreja sai de Jerusalém e ela ganha Samaria, ganha a Grécia, entra na Europa, começa a fazer a obra missionária. Essa expansão não tinha limites. Onde tinha uma pessoa que precisava ouvir a Jesus, estavam os apóstolos preparados e cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Então precisamos destacar Pedro, Silas, Barnabé, Priscila e Áquila, Paulo, Filipe, homens inflamados pelo Espírito Santo de Deus. Eles não mediram esforços para anunciar o Evangelho. Ou seja, quando eu recebo o chamado, eu sou inflamado pelo Espírito Santo e a expansão não existe. Onde estiver uma pessoa, aí tem um campo missionário. Por isso que Paulo diz, eu não me envergonho de pregar o Evangelho, porque eu sei que é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Eu prego o Evangelho porque essa obrigação me foi imposta. Eu fui obrigado, eu sou obrigado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu levo pelo Filho de Deus que se entregou por mim. Agora eu preciso anunciar o chamado do Senhor. Eu preciso anunciar que Jesus salva, Jesus cura, batiza no Espírito Santo e que breve voltará para buscar a sua igreja. Então precisamos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é boas novas de salvação. Ele continua salvando, operando, libertando, e o meu papel é pregar o Evangelho. Então, onde tem uma pessoa, aí é um campo missionário. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos capacite, derrame do seu Santo Espírito, derrame os dons espirituais, para que possamos ser eficazes na obra missionária e que tenhamos um coração inflamado, cheio do Espírito Santo de Deus. Como é que eu faço isso? Orando, buscando ao Senhor Jesus Cristo através da oração, lendo a sua palavra, jejuando, me consagrando, me separando e buscando a cada dia melhorar e aperfeiçoar para a grande obra que o Senhor tem nos chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 3 do tópico 2. Deus não faz acepção de pessoas. A obra missionária começou com os judeus. E o que aconteceu? Eles falharam. Então Jesus iniciou a obra missionária. O maior missionário foi Jesus. É Jesus, continua sendo Jesus. Jesus é tudo. Jesus é maior que todos e Jesus é tudo em todos. Os judeus começam a evangelizar. Exemplo, Pedro teve uma visão. E essa visão ele viu os lenços descendo do céu e com animais impuros para os judeus. Pedro diz, e aí, Senhor, o que é que eu faço? O Senhor diz, por que vocês não querem comer aquilo que eu já santifiquei? Os animais que estão ali, que eram impuros para os judeus, eles já tinham sido santificados pelo Senhor. Então ali significa todas as nacionalidades. Ou seja, vocês acham que os gentios são impuros? Não são alvo da minha graça, mas eu já purifiquei. Olha, Pedro, lembra de Gênesis 12? Que através de Abraão serão benditas todas as famílias da terra? Lembra
de Gênesis 3,15, né, sobre a semente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás, lembra que o Cordeiro de Deus, que estava preparado desde antes da fundação do mundo, então eu já te santifiquei aquilo que você achava que era impuro. Então, os animais, as nações, o povo, né, ali estava santificado pelo Senhor através do sangue de Jesus Cristo e através de que Abraão, pela promessa. Então, os judeus falharam na missão de pregar o evangelho para toda criatura, e a igreja agora tem o poder para pregar, tem autoridade. Não tomou o lugar de Israel, mas está com essa missão de pregar o evangelho a toda criatura. Então lembra que de Abraão, Pedro, então todos estão purificados, todos são dignos de receber essa chamada. Por isso Deus chama Paulo. Paulo era judeu da tribo de Benjamim, apóstolo dos gentios. Judeus ama a todos, ou seja, que o Espírito Santo prepare, né, a gente para anunciar o seu reino, para anunciar as nações, para que todos os povos sejam benditos e todas as famílias sejam benditas através do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Tópico 3. Ação do Espírito Santo e a obra missionária. Subtópico número 1. A função do Espírito Santo na obra missionária. Qual é a função? São várias, mas uma delas é inflamar o coração do missionário. Se ele não tiver o coração inflamado, não funciona. Ele tem que ter sangue na veia, sangue nos olhos, precisa estar apaixonado, precisa ter a visão clara da palavra e daquilo que ele vai fazer. Missionário é diferente de político. Missionário tem que ter a vocação. Ele não faz malabarismo, não faz negócios, ele anuncia o evangelho. Precisa estar inflamado pelo Espírito Santo de Deus. Subtópico 2 do tópico 3. O Espírito Santo capacita para a obra. Um coração inflamado não tem limite. O que é mais importante, coração inflamado ou conhecimento? O conhecimento é fundamental, mas se não tiver um coração inflamado, não vai funcionar. Então aqui o que é? A ideia é o seguinte, Lutero diz o seguinte, por acaso um pássaro pode andar só com uma asa? Não, não pode. Então vamos fazer uma ilustração aqui. Tem um pássaro, tem duas asas, palavra e oração. É assim que vai crescendo, é assim que vai voando. Então não pode ter só o conhecimento e também não pode ter só o coração inflamado. Tem que ter o coração inflamado, cheio do conhecimento da palavra do Senhor. O conhecimento é fundamental, mas se não tiver um coração inflamado, não vai funcionar. Muitos homens com grande conhecimento, mas não têm um coração inflamado, não conseguem fazer aquilo que alguém que não tem muito conhecimento, mas tem um coração inflamado consegue fazer. Então preparação é fundamental, mas se o meu coração está inflamado, eu mergulho no conhecimento, não abro mão do conhecimento, crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com o coração inflamado e um conhecimento iremos longe. E aí vem o que? A união, conhecimento e coração inflamado. Subtópico número 3, do tópico 3, experiência de vida, ou seja, toda vez que tivermos sangue no olho, coração inflamado, responsabilidade para pregar o evangelho, para pregar as boas novas de salvação a todos os homens. Essa é a missão que Deus nos deu, essa experiência. Qual a experiência aqui? A experiência que nós temos, né? Nós pregamos o evangelho, nós vamos atrás das almas que estão perdidas, com o coração inflamado. Precisamos ter a responsabilidade de pregar o evangelho. E quando pregamos o evangelho, o que acontece? O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. A missão da igreja é pregar o evangelho. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está com o coração inflamado e você está buscando conhecimento, continue buscando, crescendo na graça, em oração, crescendo no conhecimento, na palavra do Senhor, crescendo em tudo, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e que você venha estar desempenhando um papel fundamental no reino de Deus, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado, e que o Santo Espírito do Senhor venha te batizar, venha te renovar. Se você está pensando em desistir, em parar, não pare, não desista. Se está pensando em chutar o balde da barraca, não chute, porque o Senhor nessa noite, nesse dia, Ele te capacita, Ele te renova, Ele te enche de graça, Ele confirma a promessa. Fiel é o que te prometeu. Ele te prometeu e Ele não mente. Ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. Deus abençoe a todos e até semana que vem. Amém.